Tá eu passando meus stories, de repente eu vejo um anúncio, assim, ó, pá, de uma pessoa muito famosa. E não era de hoje que eu ficava vendo essa pessoa postar, sabe? E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, o que que essa pessoa tanto fala nas redes sociais? Fui ouvir o que ela tinha pra me falar. Falei, eu vou dar 20 minutos pra essa pessoa, vamos ver se ela vai me pegar. E aí começou. Começou a live dessa pessoa, ela começou a contar a história. Engraçado, olha o gatilho mental que ele fez comigo. Gatilho mental da história. Ele já começou com uma história. O que ele acabou de fazer comigo? Ele me laçou. Então ele me conectou com ele. Ele me reteve pra ele. Pra quê? Pra ele ser ouvido. E ele conseguiu. Olha que safadinho. Enfim, ele começou a fazer os gatilhos mentais junto comigo ali durante aquele seminário dele. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu falei, gente, eu não sabia que isso existia. E é engraçado que realmente funciona. Não sei se vocês já observaram, mas novela, filme, seriado, reality show usa muito. Outros que usam muito também, por exemplo, é a Turma do Chaves. Não sei se vocês já assistiram, da Chiquinha, Planeta Xuxa. Gente, todas essas pessoas, elas vão usando vários gatilhos. Por que a gente fica tão conectado em filme? Por que a gente fica tão conectada nessas coisas de televisão? Porque as pessoas usam os gatilhos mentais certos para te pegar, entendeu? E como que eu descobri isso? Através, né, dessa live, eu comprei o curso, comecei a estudar, comecei a atuar, comecei a colocar em prática, inclusive com pessoas ao meu redor. Não foi só pra vender, não foi só pra falar. Isso funcionou também no meu convívio social, porque as pessoas gostam dos gatilhos mentais. E hoje eu vou falar sobre alguns gatilhos mentais, vou explicar pra vocês aonde que vocês vão poder usar durante toda a vida de vocês, em todos os aspectos possíveis, inclusive em relacionamento familiar, relacionamento amoroso, inclusive no seu negócio físico, online, enfim, gente, isso é pra vida inteira. Eu amei, eu espero que vocês vão amar também. E vamos lá. A gente vai começar com o gatilho mental da história. História é o seguinte, pessoal. A história, quando você começa a contar, você gera atração daquela pessoa para te ouvir. Quando você atrai aquela pessoa para você, você começa a ter um pouco de retenção junto com ela. Ou seja, aquela pessoa começa a te ouvir. Quando ela começa a te ouvir, ela começa a se conectar com você. Então, metade ou algumas coisas que você for falando, ela começa a ouvir, a se identificar, a se interessar. Ou seja, você está criando ali uma conexão com ela. A partir do momento que você se conecta com ela, pessoal, eu vou falar uma coisa aqui muito louca, mas você pode fazer com essa pessoa o que você quiser. Que louco. É verdade. Quando você se conecta com alguém, o que você desperta na cabeça dela? Você começa a despertar o gatilho da emoção dentro dela. Ela para um pouco de ir para a razão e começa mais a ir para a emoção. E quando você vai para a emoção, você começa a tomar decisões impulsivas, ou decisões por amor ao próximo, ou decisões porque você se identificou, porque você quer, porque aquilo tocou sua alma, porque aquilo tocou seu ponto fraco, porque aquilo tocou sua dor. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer exatamente o que a pessoa quer que você faça. É muito louco, mas é real. Vamos dar um exemplo? Vamos lá, cinema. Tá lá assistindo um filme top, top, top. Qualquer detalhe do filme, a gente fica assim, ó. A gente não pisca, não é? Quando o filme é muito bom. Por quê? Porque eles vão usando gatilhos mentais ali dentro da história. Priscila, mas tem outros gatilhos mentais que você pode usar dentro do gatilho mental da história? Sim, existem vários gatilhos mentais. O próximo gatilho mental que você pode colocar dentro da história ou não, você pode usar ele separado também, que a gente vai falar um pouquinho agora, é o gatilho mental da imaginação. A gente fala ele como gatilho mental da especificidade, ou seja, você começa a ser mais específico na sua história. Como? É quando você começa a mostrar detalhes, ou quando você pega essa caneta e faz a pessoa imaginar que essa caneta aqui, ela foi feita em 1980 por uma pessoa muito especial nos Estados Unidos. Aí você já começa a pensar na pessoa lá em 1980, então você já começa a ativar o gatilho da imaginação dele ou dela. Ou se não, você pode usar também exemplos do dia a dia. Por exemplo, minha mãe foi lavar a panela lá na cozinha, deixou a panela quebrar. Sabe aquelas panelas de aço, daquele modelo quadrada, com uma tampa azul? Enfim, gente, vocês começam a dar detalhes da história. Então, dentro da história, vocês usam outro gatilho mental, que é o da especificidade, que é um outro gatilho que vai, eu falo que se conecta, né? Um vai conectando com o outro e vai fazendo com que a pessoa preste mais atenção em você. Vou dar um exemplo com o meu Ray-Ban e com o meu acessório de colocar no carro da Chili Beans. O que aconteceu com o meu Ray-Ban? Gente, olha, eu fui apertar aqui, nesse negocinho aqui, ó, dos infernos, e aí ele abriu. Na hora de fechar,
fechou normal, ó. Vocês veem que o aparelhinho tá funcionando normalmente. O que aconteceu? Quando eu fui colocar ele no carro, lá em cima, no visor, eu abri, coloquei ele aqui dentro e fechei. Então, o que aconteceu? Ele segura muito forte o meu Ray-Ban. Aí, eu não sei como que minha mãe foi tirar meu Ray-Ban de dentro do carro, e olha o que aconteceu, ele quebrou. Não sei se tá dando pra vocês verem, deixa eu focar aqui. Ele saiu a parte da tela, viu? A tela com o arco, ele saiu. Então, eu estraguei o meu Ray-Ban por causa desse negocinho aqui da Chili Beans. Eu não sei se eu não sei usar, e aí eu estraguei, eu não sei. Eu só sei que eu fiquei muito brava, porque, gente, Ray-Ban é caro, né? Então, o que eu acabei de fazer com vocês aqui agora? Eu contei uma história do meu Ray-Ban, que aconteceu real, nítido, que eu vou ter que mandar arrumar. Mas o que eu fiz com vocês? Eu usei o gatilho da especificidade. O que é isso, Priscila? É quando você começa a dar detalhes de alguma cena, de algum objeto. Por exemplo, eu começar a dar detalhes dessa caneta que foi feita não sei quantos mil anos atrás por um historiador do século passado, que não sei o que. Você começa a prestar mais atenção. Isso acontece também em dados. Quando você vai pro quadro e começa a escrever no quadro, fulano, né? Fulano, tal hora, tal dia. Isso também é especificidade. Especificidade. Eu te desafio a falar isso rápido. Especificidade. É isso aí. Gente, essa palavra, eu quero que vocês gravem ela, porque além dela ser difícil de falar, pelo menos eu acho, super difícil de falar, eu acho, ela é muito usada. Então, vai ser muito bom para o seu lançamento, para o seu negócio, para caso você queira convencer alguém de alguma coisa, caso você queira, por exemplo, geralmente é muito usado em negociação, para você fazer com que a pessoa entre ali e se conecta com você. Então a pessoa ela vai usando esses gatilhos, entende? Eu parei mais nesse gatilho porque ele é muito importante. Mas na verdade ele é tão importante que ele é usado na televisão, pessoal. Então se é usado na televisão é porque dá certo, vocês não concordam? Agora a gente vai para outro gatilho mental importantíssimo também, muito usado pelo Burger King, McDonald's, shopping center, boates usam muito isso, casa de show, evento, que são os gatilhos mentais da prova e da prova social. São dois gatilhos diferentes que você também pode usar quando você for fazer alguma venda ou algum, enfim, na sua vida em si. Quando você quer chamar a atenção de alguém, eu falo. O gatilho social da prova, ele é diferentíssimo da prova social. Como? Eu vou fazer assim para você entender, tá bom? Vamos lá. Gatilho social da prova e gatilho social da prova social. Vou começar com o gatilho social, da prova social, para você entender o gatilho da prova, tá? Então, vamos lá. Gatilho mental da prova social. O que acontece? Vou dar um exemplo ali do Burger King. Você tá passando louco para comer um sanduíche. Tem o McDonald's e tem o Burger King. Não estou falando sobre preferências, estou falando sobre situações. Você nunca comeu um sanduíche do Burger King e nunca comeu um sanduíche do McDonald's. São, sei lá, você nunca viu isso na vida. Aí você vai, passa naquela rua, tem um Burger King lotado de gente, com uma fila quilométrica de distância. Várias pessoas na fila esperando pelo sanduíche do Burger King. E aí o sanduíche lá do McDonald's, como é que ele tá? 3, 4 pessoas só comprando. Gente, aonde que você vai? Para e pensa, seu instinto, aonde você vai? Pra onde tá mais cheio, você não concorda? Eu, pelo menos, se eu chegar numa cidade onde eu não conheço ninguém, não conheço nada, e aí eu vou num restaurante que tá cheio de gente, eu vou num cheio de gente, eu não vou num lugar onde não tem quase ninguém. Por quê? O ser humano é desconfiado, você acha? O ser humano vai aonde tem gente. O ser humano vai com... Isso é instinto, pessoal, isso é instinto nosso. Eu falo assim, instinto animal. É um instinto animal, entende? Você vai aonde a boiada tá indo. Então, isso é o gatilho da prova social. Quanto mais gente está comprando de você, quanto mais gente está na sua loja. Por isso que Black Friday você vende muito, porque é aquele negócio, eu quero pra hoje, tem que ser agora, e o trem tá bombando, e eu quero aquilo, enfim, aquela suruba. Então você vai lá e compra, vende mais, você tem mais retorno. Então, quando fala pra você assim que você tem que bombar a sua loja, que você tem que ir para as redes sociais, que você tem que usar o marketing digital a seu favor, que você tem que pegar aquilo que você vende, aquilo que você faz, aquilo que você formou e divulgar para o Brasil inteiro, país, para todos os países inteiros. Você precisa fazer isso. Por quê, Priscila? Porque você vai estar gerando prova social. As pessoas vão começar a falar mais do seu produto o tempo inteiro. E aí, a hora que tiver uma loja sua, as pessoas vão fazer fila para entrar. É o gatilho mental da prova. A prova, pessoal, é o seguinte, é quando alguém te fala sobre aquele produto. Então, quando alguém vira para você, vou dar um exemplo também.
Tem aqui Burger King, McDonald's. Aqui tem 20 pessoas no Burger King e aqui tem 2 pessoas no McDonald's. Se uma dessas 2 pessoas que tá aqui vier aqui na fila do Burger King e falar o seguinte: aquele sanduíche de bacon com tomate, repolho, não sei o que lá, não sei o que lá, é sensacional. Melhor sanduíche que eu já vi na minha vida, que eu já comi na minha vida. Vocês não têm ideia, vocês estão perdendo esse sanduíche ali do McDonald's. E passa e vai embora. A pessoa foi embora. Aí outra pessoa, e aqui tá continuando a fila. Aí outra pessoa que tava lá na fila do Mac resolve sair e já experimentou o mesmo sanduíche também, resolve sair e começa a falar desse mesmo sanduíche também pra outra pessoa que tá do lado dela. Por exemplo, às vezes é um casal. Vou falar assim, como tinha 3 pessoas, né? Uma pessoa saiu, aí ficou 2. Aí uma pessoa provou o sanduíche e saiu de casal com o namorado. Aí passou aqui e comentou com o namorado: nossa, você viu tanto que é gostoso aquele sanduíche tal, com bacon, que não sei o que lá, não sei o que lá. Aquelas mesmas pessoas do Burger King que escutou anteriormente daquela primeira pessoa, já vai começar a ficar em alerta sobre aquele sanduíche. Ou seja, prova social, pessoal, é quando pessoas estão falando bem do serviço, independente se tiver fila ou se não tiver fila. É quando você tem várias pessoas falando bem daquele produto e que realmente vale a pena. O que vai acontecer com o Burger King aqui agora? Gente, nada contra o Burger King, tá? Esse é o exemplo. Na verdade, eu adoro. O que vai acontecer com o Burger King? As pessoas vão sair da fila pra ir conhecer o sanduíche do McDonald's. Por quê? Porque 2 pessoas já falaram. A partir da prova, a pessoa geralmente quando fala bem de algum produto, ela fala com um brilho nos olhos. Você fala que é verdadeiro. Você sabe que a pessoa tá falando aquele negócio e o negócio é batata. Te dá interesse, te dá curiosidade, muito mais que uma fila. Mas o que eu aconselho aqui pra você agora? Não escolha um ou outro. Tenha os 2. Tenha prova social e tenha o gatilho mental da prova também. Então seja o melhor naquilo que você faz. E tenha muito público ao seu dispor. Sendo o melhor e tendo fila, você é o melhor. Entende? Outro exemplo. Pessoal, me segue aqui no Instagram. Não esquece de mim. Outback. O Outback tá nesse exemplo aqui, ó. Não sei se vocês gostam tanto quanto eu, mas o Outback, ele tem público e ele tem garantia de que o produto é excelente. Então o Outback arrasa. Coco Bambu arrasa. E é isso, pessoal. Seja um coco bambu naquilo que você for fazer, independente do que seja. Seja um McDonald's, seja uma Zara. Terceiro gatilho mental, que é o gatilho mental da autoridade. É o famoso gatilho mental do jalequinho branco? Ou, vamos pensar, uma professora carregando uma pasta com aqueles óculos, com aquele cabelo todo pra cima, ou uma advogada com aquele terno no maravilhoso blazer, né? Terninho blazer, com aquelas saias grandes midi, com aquele salto escarpão preto. Ai, gente, eu acho um luxo. Maravilhoso. Vocês também acham? Acho que é. Só quem é formado tem autoridade, Priscila? Não. A autoridade, pessoal, ela é muito confundida com isso que eu disse, que é jaleco, que é ser formado, que é ter uma aparência ali visual que demonstra quem você é. Mas a autoridade, ela vai muito além disso. Então, o que seria a autoridade? Porque não adianta nada um médico tá ali lindo, maravilhoso, vestido com aquele jaleco, né? Impecável, com aquele aparelhinho de medir coração aqui no peito. E quando ele abre a boca, não sair bolufas, né? Aí é aquele vexame. Ou quando um presidente de uma nação, não estou falando dessa, estou falando das nações em si, ele começa a falar besteira, ele começa a xingar, ele começa a humilhar as pessoas. Então toda aquela formalidade, ela cai por terra. Aí acabou a autoridade ali, pessoal. Pelo menos pra mim, acabou. A pessoa não precisa falar mais nada, que eu não escuto. Eu, pelo menos, não escuto. Então, vamos lá. A autoridade, ela vai muito além disso. Ela vai muito além do aspecto físico e aquilo que você vê. A autoridade, ela tá no seu ouvir. Se você tem uma pessoa nas redes sociais, que ela divulga no Instagram, divulga no YouTube, divulga em revistas científicas, por exemplo, onde ela tá ali na televisão, na Globo, na Record, na SBT, uma pessoa que ela tem uma visão onde as pessoas têm uma visão sobre ela. Uma pessoa onde as pessoas ao redor sabem quem é ela, tem uma visão sobre quem é ela. Uma pessoa que quando ela abre a boca, todo mundo já sabe quem tá falando. São pessoas mais
vistas, mais importantes. Essas pessoas, geralmente, elas agregam valor para quem está do outro lado da tela. Ou elas vão falar sobre saúde, ou elas vão falar sobre algum documentário, sobre alguma notícia, ou elas vão expressar alguma cena na televisão, ou elas vão dar um curso online, uma palestra. Elas vão estar ali com a cara a tapa, mostrando aquilo que ela sabe, aquilo que ela aprendeu. Ou seja, é uma pessoa que ela está começando a ter autoridade ou já tem autoridade. Então, você que não tem canal no YouTube, não tem o seu negócio online, só está com o seu negócio físico, vai para o online. Apareça, se permita ser visto, porque com isso a sua marca, o seu negócio, o seu projeto, aquilo que você ensinou, aquilo que você estudou, aquilo que você sabe, ele pode ser visto por outras pessoas e você começa a ter mais autoridade sobre aquele assunto. Então você se torna sim um profissional com autoridade, você começa a ter autoridade, você não precisa estar vestido a caráter de uma autoridade. Você só precisa abrir a boca e falar aquilo que deve ser falado de uma maneira que as pessoas começam a te ver como uma pessoa que sabe do assunto. Ou seja, uma pessoa que tem autoridade no assunto. Porque ele te dá um benefício tão bom. A autoridade, ela te dá, eu falo que ela te dá uma liberdade geográfica, intelectual, de conhecer pessoas novas. Ela te dá muita liberdade. Tudo fica mais fácil quando você tem o gatilho mental da autoridade. Último gatilho, e para mim é um dos mais importantíssimos também, usados por muitos e muitos anos pelas antiguidades, usado pelos reis, pelos magos. Gente, isso é usado há anos e anos e anos. Geralmente quem usa muito é mulher. Homem não importa muito com isso não, mas se ele soubesse o poder que tem esse gatilho para homem também, vocês iam arrasar com a mulherada, viu? Mulher usa muito isso, igual por exemplo... Deixa eu falar o gatilho? Não falei o gatilho, gente? Gatilho mental, o último gatilho, gatilho mental da escassez. Presta atenção, esse gatilho, ele é muito perigoso. Vou pegar meu pincel, que eu não consigo falar sem meu pincel. O gatilho mental da escassez, você tem que ter muito cuidado no seguinte. Você não pode ser uma pessoa que não tem responsabilidade afetiva e que não tem palavra. Uma pessoa que mente, uma pessoa que faz promessas falsas, que inventa, que faz alguma coisa para se auto-beneficiar e dane-se aquela pessoa que está ali comprando seu produto, que está na sua loja, que está confiando em você. Ou seja, se você não tiver uma responsabilidade sobre aquilo que você fala, você não pode usar o gatilho da escassez. Por quê? Porque você vai se ferrar nessa. O seu nome vai sujar de uma certa forma que é muito difícil você levantar ele de novo. Então, quem quiser usar o gatilho mental da escassez, tem que ser uma pessoa que honra a palavra, tá? Se você não honrar a sua palavra, você nem precisa continuar aqui nesse vídeo, porque não é pra você o gatilho da escassez. E o que é o gatilho da escassez? O gatilho da escassez é quando você começa a se tornar escasso. Se você dá tudo pra todo mundo, se você estende muito a sua garantia, se você estende o prazo de compra daquele produto, se você fala assim, dia 22 fecha o carrinho, e aí o que você faz? No dia 23, você abre o carrinho de novo. Aí você fala assim, ó, lançamento daqui 3 meses. Dá 1 mês e meio, você tá lá fazendo lançamento de novo. Aonde que tá sua palavra, criatura? As pessoas vão parar de comprar de você tanto quanto se elas estivessem confiando em você, ao ponto de você cumprir aquilo que você fala e vendendo no prazo certo que você falou. Priscila, mas se eu fizer isso, eu vou estar perdendo venda. Porque às vezes o fulano amanhã vai querer comprar de mim, e aí eu vou negar a venda pro cara? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Existe uma regrinha dentro de uma mentoria que eu dou, que você pode fazer isso de um jeito sutil, que não vai dar a entender para aquela pessoa que está comprando de você que você está fazendo isso. Mas você pode sim vender para ela. Mas o que acontece? Quando você expõe isso, quando você não sabe como fazer isso, como você age mediante essa situação, você acaba degredindo sua imagem, seu nome, não a ponto de você se tornar uma pessoa que não é confiável. Mas é como se você perdesse um pouco a credibilidade, entende? Então, se você virar pra alguém e falar,
vai ser tal dia, é esse preço, não vou mudar, esse é o acordo, esse é o contrato, esse é o relatório, vai ficar assim, 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 isso que foi negociado tal e tal dia. Eu falo, tudo que é negociado e falado antes não sai caro, né? Então você tem que honrar aquilo. A partir do momento que você faz isso, você começa a ficar escasso. Você começa a ter valor. E quando você gera valor, as outras pessoas começam a te respeitar. Então, olha que legal. Você ganha muitas coisas com isso. E quando você ganha o respeito das pessoas, você começa a ganhar admiração, confiança. As portas começam a se abrir para você. Você começa a ganhar muito mais coisa. Enfim, pessoal, você começa a ter nome. E isso é muito bom. Você não pode ter medo de falar assim. No próximo lançamento, dia 22 de maio, no próximo lançamento, eu vou abrir as inscrições e aí no dia 24 fecha as inscrições. E aí você não pode ter medo de que aquela pessoa nunca mais vai comprar de você, porque isso não é verdade. A partir do momento que você gerou nela o gatilho da escassez, você já falou para ela o seguinte: fulaninho, se você não comprar de mim até amanhã, você vai perder a oportunidade. E aí, o que vai acontecer? Eu, né, que tô vendendo, vou lá, fecho o carrinho e acabou. Pode chorar, pode implorar, pode falar, por favor, eu tive um acidente, aconteceu alguma coisa. Gente, acabou. Fechou o carrinho? Fechou o carrinho. Você só vai abrir no próximo lançamento, que vai ser daqui 2, 3 meses. E aí, no próximo lançamento, sabe o que vai acontecer? Ela vai te dar tanto valor que a hora que você falar assim, ó, carrinho aberto, ela vai lá, põe os cartãozinhos lá, pede dinheiro emprestado pro vizinho, vai no banco, vende imóvel, vende casa, chora pro marido, o marido chora pra esposa, ele dá um jeito, mas ele vai comprar de você, porque ele não vai perder outra oportunidade. Vocês entendem? Isso é o gatilho da escassez. O que eu tô tentando dizer é que o gatilho mental da escassez, ele não vale só para produtos físicos, para um negócio, ele vale para tudo, ele vale para relacionamento família, ele vale para relacionamentos pessoais, relacionamentos amorosos. Gente, esse gatilho é poderosíssimo. Priscila, resume tudo em uma frase, rapidinho. O que seria o gatilho mental da escassez? Você colocar limite e honrar a sua palavra. É isso. Um abraço.